Oi, gente, mais uma vez aqui com vocês para o nosso desafio de um livro por semana. E essa semana a gente vai falar do livro do Eric Neumann, A Grande Mãe. Gente, esse livro aqui eu simplesmente amo, que é Eric Neumann, psicólogo alemão, aluno de Jung, né? Então com certeza estaria no campo da psicologia, para vocês encontrarem este livro numa livraria. Mas ele não é tão simplesmente assim um livro, se é que a gente pode falar simplesmente, né? Um livro só de psicologia. Ele é um tratado sobre a deusa, né? Sobre a grande mãe. Ele é um tratado assim histórico, antropológico muito fantástico. Ele tem toda uma linguagem acadêmica e formal de psicólogo, tá? Mas ele vai tratar de todos os aspectos e manifestações da grande mãe no decorrer da história, e fazendo um link com a essência feminina contida no inconsciente de todos nós. Assim ele reconhece a grande mãe. Eric Neumann, assim como outros grandes autores de várias escolas, né, de várias ciências como psicologia, antropologia, arqueologia, foi um dos que defendeu a existência de uma religião antiga, né? É difícil falar um termo religião, mas seria na verdade um culto, né? Um sagrado, uma prática de um sagrado que remonta, sei lá, desde o surgimento dos primeiros seres humanos. Então ele foi uma dessas pessoas, já faleceu, ele foi uma dessas pessoas que defendeu o culto à grande mãe em suas mais diversas manifestações pelo mundo afora. Desde as chamadas proto-religiões, que são as religiões mais assim, digamos, primitivas, lá de trás, até o desenvolvimento das religiões no mundo antigo e assim vai. Obviamente, Eric Neumann, assim como outras pessoas que defenderam a existência de um culto ao feminino, de um culto ao sagrado feminino, nas antigas civilizações, tribos, nos humanos antigos, ele foi criticado e é criticado ainda por algumas pessoas. Mas o fato é que este livro ele tem muito conhecimento, né? Ele tem muito ao que ensinar pra gente. Então o livro ele foi editado aqui no Brasil pela editora Contrix, e essa edição aqui que eu tenho é a 5ª edição de 2006, mas assim, o original dele é de 1959. E assim, gente, só para vocês terem uma base, o sumário desse livro é profundésimo, assim, profundérrimo, é muito profundo mesmo. Eu vou tentar dar uma resumida aqui, porque senão eu vou ficar muito tempo falando só do sumário, tá bom? Bom, o livro é dividido em 2 partes. A primeira parte dele, pra nós, ela é um pouco chatinha, porque ela vai, pra nós que não temos formação psicológica, né? Mas ele é extremamente importante. Tem coisas muito legais, sim, mas é que a linguagem é uma linguagem difícil, uma linguagem bastante acadêmica, com termos técnicos da psicologia. Então, para algumas pessoas pode ser um pouco ou muito difícil de entender, tá? Mas não é impossível, basta que vocês se esforcem um pouquinho, tá bom? Então vamos lá. O primeiro capítulo, ele vai explicar a estrutura do arquétipo. O 2, o grande feminino e a grande mãe. O 3, o duplo caráter do feminino. Então aqui ele vai tratar do caráter elementar e do caráter da transformação do feminino. É excepcional. Tem que ler, gente. Tem que ler porque é muito bom. Depois ele vai para o capítulo 4, o simbolismo central do feminino. Então ele vai falar muito, e eu lembro muito do primeiro livro que a gente tratou aqui, O Corpo da Deusa, porque ele vai falar sobre o simbolismo primordial do corpo feminino como algo sagrado. Então vai falar sobre o grande vaso, né, que tem a ver com o nosso útero, nós que somos mulheres, né? E assim vai, gente, ao máximo. Depois, o capítulo 5, ele vai tratar sobre os mistérios da transformação. E este aqui é muito importante a gente ler pra gente entender. Aqui a gente consegue entender bastante, lendo esse capítulo, sobre as transformações e o que são os mistérios, né? Vocês que estão conhecendo a bruxaria há pouco tempo, ou até que já trilham há um tempinho, e que escutam as pessoas falarem, os mistérios dos deuses, os mistérios. Que raios de mistérios são esses, né?
Então, assim, aqui tem muitas pistas. Os mistérios, gente, só pra dar uma pincelada, assim, os mistérios não podem ser escritos. Eles não podem ser escritos porque eles se perdem, né? Então, são mistérios, realmente. Então, todos aqueles que vivenciaram os mistérios conseguem identificar e talvez até conversar sobre alguns deles. Mas os mistérios não tem como a gente escrever o que são os mistérios, explicar pra vocês, olha, então existe o mistério 1, é isso, mistério 2 é aquilo, mistério 3 é aquilo. Isso não existe, tá bom? Mas neste capítulo, especificamente no capítulo 5 da primeira parte, ele trata dos mistérios da transformação, que tem a ver com o feminino, tem a ver com a iniciação e tem tudo a ver com as nossas práticas, tá bom? 6. As esferas funcionais do feminino. E 7. O fenômeno da reversão e da dinâmica do arquétipo. Então aí ele vai para a segunda parte do livro, tá? Que essa é a parte mais legal, na minha opinião. Então vocês lembram que eu falei para vocês que ele vai tratar lá no capítulo 3 sobre o duplo caráter do feminino, o caráter elementar e o caráter da transformação? Pois bem, na segunda parte do livro, então, ele vai dividi-la em duas partes. A parte A, que trata do caráter elementar, e a parte B, que trata do caráter da transformação, tá? Então, na segunda parte que trata sobre o caráter elementar, olha só que interessante. Ele começa assim, então, no capítulo 8, né? Porque ele segue uma sequência. As deusas da antiguidade, então ele vai falar sobre o significado sagrado da mãe na Idade da Pedra, o caráter elementar como vaso de abundância, o significado das Vênus, né? Aquelas Vênus que foram encontradas em escavações aí pelo mundo afora. 9, ele vai falar do caráter elementar positivo, então ele vai falar sobre boca e olhos, o simbolismo dos seios, o aspecto superior e inferior da nutrição, o simbolismo luminoso do corpo, a relação mãe e filho, e assim vai. No 10, ele vai falar sobre o caráter elementar negativo, então ele vai falar sobre deusas assim, que são deusas terríveis, né? Ele vai tratar sobre o mundo inferior, a terra dos mortos, o sol, o oeste, a caverna, o portal, o pilar, os portões do mundo inferior e a deusa, o vaso da morte, a mãe terrível como o Ouroboros, a górgona, os atributos masculinos destrutivos do feminino, a serpente, os dentes, a presa, a língua, a deusa do portão e dos caminhos, o vaso da morte do mundo inferior, o inferno, a goela, a magia, o simbolismo do feminino terrível na Melanésia, o mundo matriarcal, o espírito guardião, a terra dos mortos, labirinto, viagem noturna pelo mar, aranha, mulher caranguejo, rato, concha gigante, a pança da morte, a lua, o altar de pedra. Vai para a parte B do livro, da segunda parte, né? A parte B da segunda parte do livro, falando então do caráter da transformação, que é maravilhoso. O grande círculo, começa então o capítulo 11. A grande deusa como grande círculo, a unidade superior como inferior, o céu noturno, a terra, o mundo inferior, o oceano primordial, as trevas ouroboricas originais, Tiamat, a era primordial, a deusa vestida, Hathor, Nut, Isis, Basti, a deusa de Sais, Nut e Naunet, a deusa do céu noturno, a deusa do destino, a deusa fiandeira, Egito, Grécia, países germânicos, maias, moinho, a roda da vida, o círculo, a senhora das plantas, então ela vai falar da deusa das plantas, a mãe terra, senhora da água, senhora do pântano, das montanhas, das pedras, o duplo significado da madeira feminina, a árvore da vida e a árvore da morte, o feminino e o grupo dos homens, a grande deusa e as feras, as formas animais e humanas da deusa, sacrifício, o significado psicológico da senhora das feras. Aí ele vai falar sobre a transformação espiritual, os mistérios primordiais do feminino. É muito importante esse capítulo para vocês entenderem um pouquinho quando a gente fala que iniciação é um processo de transformação. Não basta você só aprender os treinamentos básicos de invocar quadrantes, essas coisas. O negócio é mais embaixo, o negócio é muito mais profundo. Então o capítulo 14 aqui sobre a transformação espiritual é assim muito importante, tá? É fundamental para vocês essa parte especificamente. Então assim, gente, só assim dando uma breve lida, eu resumi, eu não li tudo, tá? Do sumário, vocês já dão para entender a profundidade que é esse livro. É um livro difícil de ler, é um livro muito profundo, mas é um livro fantástico e muito importante. Eu quero ler um trechinho aqui para vocês entenderem um pouquinho o espírito desse livro, tá bom?
O mundo matriarcal está longe de ser, como supunha Bachofen, somente o nível da matéria inferior, da fugacidade telúrica e da escuridão. Nos mistérios do renascimento ocorre exatamente a iluminação e a imortalização do indivíduo. Esse indivíduo é iniciado pela Mãe Espírito, como já demonstram claramente os mistérios de Eleusis, e o seu renascimento acontece com um nascimento luminoso no céu noturno. Ele reluz como uma estrela na noite, como um Deus imortal ou como um herói, permanecendo tão unido à grande mãe da noite, por assim dizer, que brilha como criança-luz no ventre escuro. Gente, essas palavras são muito profundas, porque tem a ver com a iniciação. Quando a gente fala que a deusa, né, os deuses negros, e principalmente as deusas negras, que iniciam as pessoas, está falando exatamente isso. Não significa que você é iniciado por deusas negras, ou, né? Não, você é acolhido, você é a criança-luz. Quando a gente fala que um iniciado é um desperto, e em algumas outras vertentes que não na bruxaria especificamente, disse que um iniciado é um iluminado, né, a busca pela iluminação, a profundidade disso que nós pagãos, nós bruxos, buscamos compreender quando a gente passa por um processo iniciático, é exatamente de que não é que você está então menosprezando as trevas e enaltecendo a luz, ou vice-versa, porque você é iniciado por uma deusa negra, tá? O que acontece é que a deusa negra é quem inicia você. As deusas negras são quem inicia você, entendam vocês como quiserem, como assim sentirem no coração de vocês, tá? Mas quando ela faz isso, não é que você, então, agora você vai virar trevoso. Não, não é isso. Você passa a ser a criança luz, você passa a ser a criança dos deuses, você passa a ser um imortal, tá? Então, assim, é muito profundo isso, gente. E esse livro trata disso de uma maneira tão linda, tão maravilhosa, que, assim, é fantástico e é fundamental para qualquer pessoa que esteja buscando o caminho da bruxaria com profundidade, que queira ser um iniciado de verdade, não um iniciado formal só, que vai saber traçar quadrantes e falar maravilhosamente bem sobre, sei lá, qualquer outra coisa que seja de ordem simplesmente prática, tá? Vocês que buscam a iniciação de verdade, sei lá, não é de verdade, mas a iniciação substancial, a iniciação que transforma, leiam esse livro porque vai ajudar muito, muito vocês. E aqueles que já passaram pela iniciação, que não conhecem esse livro, leiam, porque eu tenho certeza que vocês vão se emocionar pra caramba e vão reconhecer muitas coisas aqui, tá bom? É um livro fantástico e que tem um monte de imagens, tá? Um monte de imagens aqui, não vai dar nem pra mostrar tudo pra vocês, mas olha só a quantidade de imagens e datações que tem nesse livro. Então é muito legal e eu indico pra todos esse livro aqui, é o meu livro de cabeceira, tá bom, gente? Eric Neumann, a Grande Mãe, um estudo fenomenológico da constituição feminina do inconsciente, tá bom? Beijinho pra vocês e até semana que vem.